que a gente pode ir começando e aí a gente Tá. vai fazendo, então, essa conversa entre o que Uhum. é dúvida do módulo em que você tiver, o que vocês tiverem, e o que a gente pode pensar, de repente, para o simpósio e como que a gente vai Tá. fazer isso. Uhum. Inicialmente, assim, eu dei uma travada aí no módulo 3, né? Uhum. E também fui aproveitando, assim, eu vi muitos vídeos, né, que isso que tem ajudado bastante e tal. Só que, assim, eu não tô conseguindo me conectar, eu não entendo, assim, sabe? Eu não sei a palavra, assim. Eu tô igual eu te falei, eu tô perdida, assim. Eu vi que eu tenho o texto para fazer, eu ainda tô lendo o livro, né? E como eu vou parando, né, e vou anotando, e também, porque assim, eu sou uma pessoa muito digital, entendeu? Então, essa é a grande questão. Eu sou uma pessoa muito digital. E aí, tudo que eu tenho que, por exemplo, ir para a escrita, para o caderno, para essas coisas, eu tô tendo dificuldade. Entendi. Mas aí você acharia mais, quando você fala que é mais digital, você acha mais fácil digitar o texto que você está produzindo no computador, é isso, do que escrever e tal? E talvez, talvez fazer esse texto e talvez inserir imagens, eu não sei, eu sou muito ligada, muito essa coisa do imagem com texto, com frases, sabe? Eu falo assim que às vezes é até engraçado, porque grande parte das pessoas que conheço foge disso. Mas eu não sei, tipo, até livro, né? Eu tenho 1 milhão de livros, adoro livro e tal, mas hoje, por exemplo, eu só leio Kindle, Facilita, né? porque para mim é muito mais prático, fácil, até porque como ele particularmente eu já consigo fazer as anotações nele mesmo, né? Com as notas, né? Então, assim, eu acabo, que nem, por exemplo, eu tô fazendo o caderno, aí tá mais ou menos pronto, ainda não tá pronto. Aí eu vou anotando em vários papéis, entendeu? Sim, Que aí depois eu colo tudo. Depois eu sim. colo tudo. Inclusive, assim, em cadernetinha, entendeu? Que aí eu carrego na bolsa e vou anotando. Mas, assim, eu tô perdida, por exemplo. É, eu tô lendo, tô vendo assim, mas, por exemplo, como que eu vou iniciar? Tipo assim, eu tenho que encontrar um tema de pesquisa? Eu acho que você, no módulo 3 talvez ainda seja um pouco cedo, né? Talvez isso ainda esteja se desenhando, né? Porque quando a gente Uhum, fala, né, do curso, a gente vai passar por várias técnicas e talvez ainda não chegou a técnica que você queira ou que tenha mais proximidade, enfim. uhum, Desde o primeiro módulo, o que dá para pensar é, nas suas anotações, em algum momento já deve ter aparecido, já tem esse lugar, né, de desejo de pesquisa, porque você já chegou na pós, né? Então, uhum. acho que sim, esse caminho ainda está se desenhando. E aí, no módulo 3 com essa escrita, eu acho que totalmente possível você fazer essa costura entre digital, o texto que você escolheu, o capítulo que você escolheu, que não necessariamente precise ser lido até o final do livro para encontrar esse capítulo. Às vezes alguma coisa já te chama logo de, Uhum. né, no título, no subtítulo, alguma coisa assim do capítulo. Não, o livro é muito bom, né? Eu tô finalizando ele, porque ele realmente é muito bom. Aliás, ele faz um cata histórico, né? Você está no Estar Ele Vivo faz ou no Artífice? no Artífice. No Artífice. Ele faz uma pega histórica, né? Assim, tudo relacionado, tudo relacionado a questões manuais, né? Inclusive a parte das questões industriais, né? Na época da, da Revolução Industrial e assim, eu achei no Japão, por exemplo, uma coisa que me conectou muito foi a questão que meu marido é monge budista e nós abrimos aqui, né, na minha casa, inclusive, porque a gente tem um espaço enorme aqui que fica
no fundo da casa, quase uma segunda casa. A gente abriu um Zendô, Uhum. de budismo zen, né? De meditação zen budista, né? E assim, isso quando a gente começou assim, a receber as pessoas, porque a gente começou primeiro entre nós, depois a gente foi abrindo a casa, né? Hoje tá no Instagram, hoje a gente tá tendo já um volume de pessoas e tal. E aí eu tô numa parte do artífice que vem exatamente isso, ele falando sobre as questões do Zen budismo, né? Então, assim, achei até fantástico, né? Porque ele vem falando dos arqueiros, né? Daquela coisa do contato, né? Da presença em si, né? E das mãos, né? Na hora de utilizar o arco, né? Tudo. Vem as questões da utilização da faca, né? Que eu achei isso tão interessante, né? Que até a questão do uso da faca, ela foi, com o passar do tempo, se tornando que sempre foi uma arma, se tornou uma coisa assim que particularmente, né, uma coisa que mais utilizada, domesticada, né? Sim, uma ferramenta, talvez. E então, exatamente. Então, assim, aí eu fiquei um pouco assim, será que eu poderia, por exemplo, estar falando sobre isso, né, sobre essa questão do Zen, essa questão o meu gato tá aqui também. Ah, não, já pulou a janela. O meu, essa hora, ele Eu, tá pedindo comida fresca. Ixi, tá. ai, eu já dei já. Voltou? Ou tá Agora travando voltou. Não, ainda? agora voltou. Voltou? Voltou. Então, então assim, então eu teria que fazer esse paralelo. Eu poderia falar sobre essa parte do texto que se conectou comigo, por exemplo, pegando a questão das aulas da Carla, né? Sim, Que são excelentes, né? Até a questão do próprio ser humano em si ali, né? E utilizar o texto com imagens, por exemplo, sim, algo eletrônico, algo sim, multimídia, por exemplo. sim, totalmente possível. E aí, de repente, né, pensando na aula da Carla, que ela tá na filtragem, mas ela tem os gestos da filtragem, né? E talvez ele esteja aí Sim, falando nesse capítulo dos gestos também, do arqueiro, exato, né? exatamente. Exatamente. Foi que eu fui linkando, assim. Então, eu teria como fazer, por exemplo, isso. Sim, Ou totalmente. tem que ser um texto digitado e com 2 páginas. Como que eu conseguiria fazer isso que desse esse contexto, por exemplo, tivesse esse valor? Como eu faria isso? É difícil eu te sugerir porque eu não sou do digital. Eu sou a pessoa que vai ler o livro físico e escrever no caderno antes de digitar. Uhum. Mas eu fico pensando que pode ser uma construção bem interessante, né? Como transformar, porque o que a gente precisa nesse módulo 3, mostrar uma escrita de um resumo de um trecho, né, do capítulo, conversando com a aula, transformando isso num texto imagem, um texto, não sei como faria isso, né? Mas eu acho que é totalmente possível. Por exemplo, eu teria, por exemplo, que escrever, eu faria um resumo aí de 2 folhas, né? Páginas, folhas, e iria enviar para vocês, mas já também linkando com esse conteúdo digital, por exemplo. Sim, eu acho que sim. E aí esse Porque assim, esse texto está. eu preciso de alguma forma entregar para a faculdade, né? Todos os arquivos eu vou Uhum, transformando, por isso que lá no módulo 1 a gente pede bastante para que seja descrito alguma coisa no vídeo ou nas imagens. Desculpa, no módulo uhum. 2. Mas eu preciso de um arquivo para enviar para a faculdade, né, para concluir esse módulo é uma parte do material que eu mando, são as atividades avaliativas. Então,
Tá. Aí a minha pergunta é: como você vai subverter essa instrução que vem, né, da academia? Então, e aí me vem a frase da Nina, né? Vale tudo, mas não de qualquer jeito. É, Com base naquela instrução, como que você transforma um resumo acadêmico em textos e imagens pro seu, que está casando com o seu interesse, com a sua vontade de pesquisa naquele momento, né? Porque o seu olhar nesse momento em que você está no artífice pode ficar ali na questão da ferramenta e do arco e, né, do gesto. uhum, Eu não sim. saberia exatamente como te responder essa pergunta. Olha, faça isso, faça assado. Mas sim, faça do jeito que for vindo e como você usa, né, as regras para subvertê-las. Acho que é mais ou menos nesse caminho. Uhum, é. Nossa senhora, eu fiquei pensando, falei, gente, como é que eu faria isso, assim, né? Porque realmente eu sou muito, muito digital mesmo, assim. É uma coisa, a minha comunicação, ela é muito digital, né? E é engraçado, né? Porque eu trabalho com artes manuais que não é digital, né? Mas eu utilizo toda a parafernália digital para fazer meu trabalho, entendeu? E é muito engraçado isso, assim. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, hoje eu tô tão acostumada a me comunicar digitalmente, né? Assim, utilizando as imagens, utilizando tudo que tem dentro dessa área. Então, assim, eu falei, vou escrever, né? Aí que tá, eu também tenho que escrever em punho ou é só o digitado? Não, pode ser digitado, sim, digitado. Não precisa ser em punho, não. Ah, então, De uma certa forma, tá, é o que você já beleza, tá, então. né, na artesania. Agora, vou fazer essa artesania da escrita uma forma também de arte manual para o seu trabalho, né? Então, acho que É, e aí eu falei, gente do céu, assim. E aí, assim, a pesquisa, por exemplo, né? Porque eu acho que, eu falo assim, igual você falou assim, a gente vai se encontrando, assim, né? Na verdade, como eu sou muito ligada à leitura, né? Eu sou viciada em ler todo tipo de leitura, na verdade, até bula de remédio. É, eu foi vindo muita questão, por exemplo, da literatura, assim, de todos os livros assim que eu já li e que todos eles tinham alguma coisa referente a alguma arte manual, seja um livro ficção, seja um romance, seja uma fantasia, entendeu? Então assim, eu tinha vontade assim, por exemplo, de só que eu não sei como eu iria iniciar isso, entendeu? Só que assim, ele já vem vindo na mente, sabe? Eu até anotei aqui. É, tipo assim, as artes manuais na, na literatura, tipo, por exemplo, as artes manuais nos livros, entendeu? Livros de fantasia, de romance, de policial, tipo a Agatha Christie, sabe essas coisas assim, por exemplo. É, mais atuais, assim, né? Livros mais atuais, não tão antigos, né? Mas assim, fazendo um cata, né, desses livros e a visão que eu tive, né, dessas histórias e coisas que eu conectei com outras pessoas. E também, por exemplo, as artes manuais no cinema, entendeu? No cinema, tipo, filmes e séries, por exemplo. Então, eu tava pensando em algo assim, entendeu? Uma coisa. é, eu tô pensando aqui que, lógico, é esse Não, momento, no popular, entendeu? mas esse momento é esse momento de você olhar para o todo, né? Então, você está no módulo 3 olhando para as possibilidades do que te atravessa.
Mais para frente, Uhum, lógico, a gente vai precisar fazer um recorte maior, né? Vamos pensar, então tá. Então é arte manual na literatura, arte manual no cinema. A gente vai olhar para que perspectiva da arte manual, né? uhum. Ou É, como você eu faz tinha pensado nessas disso possibilidades. um dispositivo para encontrar a arte manual, né? Então, Uhum. tem vários caminhos aí, né, É, ou o que para se olhar. é, ou essas artes manuais dentro dessas séries, ou desses cinema, dessa série, ou desses livros, que atraem as pessoas, entendeu? É, eu acho Entendeu? Por exemplo, sim, tem. precisa, né, dar um contorno. Aí você está totalmente no que a gente chama que vai vir no próximo módulo para você, que é a fantasia de pesquisa. É isso. Você está olhando para o geral, olhando para aquilo que te chama, né? Mas é isso mesmo, isso que é esse caminho. É É esse isso mesmo. caminho, Eu não é estou em esse delírio, não, caminho, é isso. é esse Ah, caminho. entendi. Ah, então tá, era mais isso. Eu falei, gente, tô perdida. Será que é isso mesmo? Será que, né? E como eu gosto de ler, eu leio e assistir tudo, e muitas das coisas que eu assisto tem muita conexão com as artes, né? Com as artes manuais mesmo, né? Séries, filmes, novelas, Ou até de tudo um pouco, né? Vamos lá. me ocorreu agora, Daniele, que talvez a pergunta seja o que tudo isso da leitura, das artes, né? O que isso traz, que você traz de tudo isso no seu trabalho, né? Ao invés de estar olhando para o fora, a gente começa então a trazer esse olhar e começar a caminhar para a sua pesquisa, que é o que está mais próximo de você, o seu trabalho, o seu jeito de apresentar o trabalho, a escrita do módulo, né? Então vai trazendo mais perto. Ao Seria invés isso de em falar primeira pessoa, no sobre, caso, né? né? Não nesse, pode até ser Em em terceira. terceira, não precisa, pode até ser em terceira pessoa, mas ao invés de falar sobre, mas trazendo perto, assim, né? Fazendo um recorte mais próximo, né? Dentro desse mundo arte manual, literatura, cinema, dispositivos, não sei. Que isso vai trazendo para a sua pesquisa disso que você está fazendo agora, não idealizando um lugar ou uma problemática. Entendi. É. Não olhar por fora, mas olhar por dentro, né? Assim, como se. Sim, porque Em primeira pessoa mesmo, né? a ideia é a gente fazer uma pesquisa com aquilo que realmente, né, com a gente dentro, como a Nina fala, né, com a gente dentro. Então, o que tudo isso Dentro. tem de Daniele dentro de tudo isso, né? Tá. Acho que agora eu peguei a. Eu tava assim, muito assim, falava, gente, mas peraí, será que é o que eu penso sobre o que isso faz na vida das pessoas, ou dentro da mudança do mundo e coisa e tal. Então eu tava assim, Não sei se de repente é com isso que você trabalha, né? Talvez o filme seja um dispositivo para você acessar uma oficina e aí é isso que a gente quer pesquisar, é isso que a gente quer ver, ó, quer ver a Daniele na pesquisa. Não a Daniele, né? Mas entendi. a Daniele pesquisadora, não a Daniele ou a artesã, enfim. Uhum, A tá. Larissa tá tentando Peguei o abrir fio da meada. a Larissa tá tentando abrir a câmera, acho que não tá conseguindo, né, Larissa? Aí a Malu chegou, Não tudo tá bem? conseguindo? Bom, eu vou então, Luciana, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Tá bom.
E se animar alguma E coisa para o aí, e a simpósio, questão lá do E aí, simpósio. como que seria para o simpósio, por exemplo? Aí você pode É, fazer esse seu trabalho de escrita, por exemplo, do módulo 3, fazer o visual dele, um vídeo, não sei. Aí você pode ter mais espaço para extrapolar, por exemplo. tá, entendi. Então, eu faria o texto e essa parte de imagens e coisa e tal, poderia fazer ela para o simpósio, por exemplo, Exatamente, pode ser. desse texto. Pode ser também. Tá, então tá, Pode ser um vídeo, então você tá. apresentando o seu trabalho do módulo, pode ser um vídeo você, né, ou um vídeo montado com imagens e cenas, não sei. Mas que explique, né, para quem estiver Tá, chegando ali, quase como um painel ou uma comunicação oral que costuma acontecer nos simpósios. tá. Eu vou ver aqui. Tá, não, beleza, então. Tá, eu vou manter essa semana. Aí não sei se alguém quer mais trazer alguma coisa, Malu, Érica. Larissa, eu não sei se ela consegue abrir o áudio. O vídeo, pelo jeito, não vai funcionar, né, Malu? Pode falar, Malu, pode trazer. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Me noite. Oi, desculpem boa pelo noite. atraso. Imagina. Na verdade, eu tenho uma pergunta que é a respeito do módulo 2. Tá. Primeiro eu tive bastante dificuldade de colocar o meu vídeo no ar lá, né? Aí achei o dispositivo para liberar e tal. E a Nina pediu para eu aumentar o meu texto, né? Para eu fazer um texto mais elaborado. Uhum. E a minha questão é em relação a se eu tiro esse texto que eu fiz do ar com essas imagens e faço um novo para postar novamente, ou posso fazer uma segunda postagem? Pode fazer uma segunda postagem. Não Tá, precisa tirar aquela, não. tá. Então essa era uma dúvida, tá? E assim, a questão em relação ao texto, né? Eu fiquei bastante pensativa, porque eu tô num momento da minha vida, eu vou contar para vocês assim, en passant, só para vocês entenderem. Então, tudo isso está mexendo muito com a minha vida, né? Obviamente. E daí é tão interessante porque esse vídeo ele pede para a gente falar da gente, né? E aí eu sempre tive uma dificuldade, assim, um certo aspecto de falar de mim, né? E aí, isso travando, aí eu fiz o vídeo, daí a Nina falou, podia desenvolver um pouco melhor o vídeo, e não vinha. A escrita tá vindo, sabe? Então, o texto eu acho que tá vindo com isso tudo, né? Então, isso que eu queria saber daí desse aspecto prático da questão do vídeo. Então, eu estou elaborando um texto e aí vou fazer um novo vídeo e postar. Porque eu tô entendendo que esse vídeo já não reflete essa sua escrita. Na verdade, eu fiz um vídeo quando ela fala, eu entendi super bem, porque assim foi uma coisa muito sucinta, meio que escondendo, assim, sabe? Meio que não querendo mostrar muito, mas não foi esse o sentimento, né? Foi Uhum. uma questão assim de não ter uma clareza a respeito de algumas coisas e não saía essa escrita, sabe? E aí agora muitas coisas estão se revelando na minha vida, então isso está ficando mais claro, né? Então está vindo com mais facilidade. Mas, enfim, essa é uma questão mais do aspecto prático, mas só para vocês entenderem o que aconteceu, né? E a segunda coisa foi um pouco que a Daniele trouxe agora, né, a respeito do texto, dos dois textos, né, da aula da professora, mais o texto escolhido. Do capítulo, né? Isso, o capítulo. Então, eu escolhi a cultura no chão, o mundo percebido através dos seus pés, né?
que é o capítulo 3 aqui do livro oh meu Deus, esqueci agora o nome do livro. O artífice ou O do estar vivo? Ah, tá. Isso. Então, daí então estou elaborando esse texto também, e aí acho que depois que eu conseguir assim finalizar esse circuito, acho que eu volto daí com mais algumas perguntas, mas aí é uma segunda parte. Não, tá bem. Era mais isso mesmo. E aí, Malu, você me fez pensar uma coisa que, assim, quando a gente pensa, né, o Instagram das atividades, a gente pensa para esse módulo, mas pensa também para um exercício, né, então Uhum, contínuo. Ou uhum, seja, a qualquer momento, quando surgir um novo formato, quero testar algo novo. Então vou uhum, lá e coloco, vou testando, porque você viu, todas as alunas que estão lá, elas são ativas e acabam uhum, sempre comentando. Então, uhum. até para a Daniele, se quiser colocar também um vídeo texto lá, um áudio texto, Isso que eu ia né? falar, então eu posso, então. Pode, a Eu posso, qualquer se momento. surgiu aqui, eu posso. Sim. Uhum, uhum. Isso aí, gostei. Tá, Lembrando, né, que para ficar lá é precisa estar como colaborativo. Então aí eu uhum. consigo disponibilizar Colaborativo. para que todas vocês vejam. Perfeito. Tá bom, Lu, obrigada. Era isso Imagina. mesmo. Que ótimo, que ótimo. Obrigadão. Um beijo para vocês. Estou por Beijo. aqui, mas estou ouvindo. Tá bom. Tá. Tchau. Érica, você quer trazer alguma coisa? É sobre a boa noite, né? Boa É noite. sobre a atividade que eu postei do módulo 2. Eu, na verdade, eu não sei nem se você avaliou, né? Eu não sei olhar lá onde fica, estou aprendendo agora a me familiarizar com a plataforma e achar as coisas. E é isso, eu fiquei nessa atividade mesmo, concluí. A minha dúvida é essa, se você sinalizou alguma coisa. Não, por enquanto eu não sinalizei, falta você e a Silvana que postaram essa semana, eu ainda não consegui ir lá. Mas sim, eu sempre faço um comentário. Algumas vezes vou no particular quando é alguma coisa muito particular que precisa ser dita, mas é mais comum que eu faça direto na plataforma mesmo, né, lá no Tá? Instagram. Aí Ah, faço então acho que direto. eu vou conseguir achar que foi uma experiência bem importante, né? Eu fazer esse vídeo, apesar de eu achar que fosse ser tão difícil, no sentido assim, eu não tenho dificuldade em produzir o vídeo. Eu já sou habituada, né, a mostrar meu trabalho assim. Mas quando eu estava produzindo o vídeo, eu fui muito assim, não rigorosa, mas eu fui muito atenta ao que realmente eu aprecio dentro da estética do meu trabalho, como eu o vejo, né? Foi um campo muito intimista de quem já trabalha com papel há muitos anos e tem muitas encomendas. Então, você acaba saindo um pouco daquilo que você quer colocar, às vezes, devido à proposta do cliente, né? E nesse vídeo eu fui muito honesta com aquilo que eu faço. E o meu trabalho, ele, você vai fazendo, você vai entendendo um pouco mais sobre ele, né? Porque apesar de eu saber tudo, achar que eu sei tudo sobre ele, eu não consigo falar alto sobre ele, sobre o que eu sei. Então eu acho que essa apresentação que eu fiz, ela contou muito disso, sabe? De um modo assim, é uma construção, eu vi ali muito silenciosa, né? É uma composição silenciosa, que eu uso muito a coisa clara, essa questão da transparência, né? A imagem que vai e volta, e foi uma experiência boa colocar o texto, porque eu tive a impressão que eu comecei a
afirmar aquilo que eu sou, com muita sutileza, com muita delicadeza. Mas eu gostei muito de uma colocação que eu fiz, que é um menir. Eu acho agora, hoje, que é um menir aquilo ali. Que eu coloquei assim, né? Sou a única filha mulher, sou mãe de uma filha mulher, né? E nesse pedaço, eu penso que eu resumi o meu trabalho inteiro. Assim, a semente dele que fez com que tudo acontecesse, Nossa, gente, é difícil explicar, tá? Eu tô tentando reelaborar o pensamento, porque foi muito difícil chegar nesse lugar também. É, eu penso que desde criança, eu crio, eu deixo o meu olhar atento para tudo, para que eu crie ou me aproprie de objetos de contemplação, que eu consiga contemplar algo, né? Então, acho que eu faço isso desde muito pequenininha, porque eu sempre, desde pequena, eu tive adoração pelo detalhe, pela flor miúda, por linhas no chão, pelo sereno, sabe? Coisas assim. Então, eu penso que desde muito criança eu já produzia, sabe, curar você, Uhum. achar coisas para você contemplar e se ver não numa redoma, eu nunca me sinto numa redoma, mas eu me sinto dentro de um berço protegido, uma coisa. E quando eu estava fazendo esse trabalho, essa frase ficou na minha cabeça, assim, o que eu escrevi não saiu da minha cabeça. Teve muita força, porque eu acho que o meu trabalho, toda aquela delicadeza, toda essa dedicação para ser um objeto de contemplação, que eu nem sei se ele é para o outro, é uma oferta para quem não foi cuidado. É isso. Porque ali eu falo de mãe e de filha. Eu sou para minha filha a mãe que eu não tive. Uhum. Então, eu penso que o meu trabalho o tempo todo ele está dizendo sobre mim. E sobre essa minha busca por um amor de proteção. Uhum. E é isso. Gente, para eu chegar nesse e Eu acho, falar disso, e eu acho o mais, é, o mais interessante, o mais curioso é a construção para falar, né? Porque é preciso uma construção narrativa para a gente falar do que a gente faz, né? E às vezes, um simples dispositivo, que é uma atividade avaliativa, gera um tanto de um exercício de falar de si, de falar do seu espaço, de falar do seu trabalho, né? E de se colocando cada vez mais nesse processo de pesquisa em cima de dobrado em si mesmo, né? Sem querer dizer que isso seja, né, essa mesmidade, esse lugar que sou eu, sou eu, sou eu, mas falar do meu trabalho através de mim, através de um dispositivo que me provoca. isso, porque eu comecei essa pós, assim, já faz tempo que eu estava me questionando muito, né? Eu pensava, por que que eu não consigo escrever sobre o meu trabalho? É falta de técnica, sabe? É falta de leitura. Por que que quando eu começo a escrever, as coisas não acontecem?
E assim, eu sempre penso muito no que escrever. Como se eu tivesse que já elaborar um texto perfeito, sabe? Eu tenho aprendido muito, muito. Os vídeos, assim, tem... Nossa! Então, quando eu comecei a pós, eu pensei, meu Deus, é uma faculdade, né? Não é uma pós, é uma faculdade. Ela vai me colocar em um lugar assim, que eu tô querendo muito, muito, muito. Mas eu entendi também que para você escrever, apesar de você escreve, você senta ali, você escreve. Mas escrever, escrever com propriedade sentida mesmo é difícil. Eu acho, cada vez que eu me percebo assim escrevendo, eu penso, é isso, a escrita não é uma inspiração, ela é um exercício. E a gente consegue perceber esse exercício da escrita na reescrita, na revisão. Quando eu consigo me afastar o suficiente do texto para olhar ele. Hum, Será que eu quero me expor nesse texto? Ou eu vou inventar uma outra coisa, uma outra personagem, ou uma outra situação? Ou vou fantasiar de outra forma esse trecho? Então eu acho que eu percebo que, por isso que logo no começo, acho, do vídeo, eu falo, né? Não importa, escreva, vai e escreve. Depois a gente vai chegar na revisão e vai falar, não, pera, vamos lapidar isso aqui, vamos ver. Eu estou escrevendo sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, mas será que soa bem para mim isso, né? Faz sentido para mim escrever isso e colocar no mundo desse jeito? Né? Eu acho que é esse trabalho de revisão que a gente fica e que a gente faz muitas vezes sem nem perceber e acaba podando demais o texto e não dizendo muito, né? Então é. é um exercício, né? Porque eu tinha muito essa fantasia de achar que eu ia sentar e escrever lindamente páginas e páginas e páginas, até chegar na faculdade e descobrir que eu preciso ir tirando, e tirando, e tirando, e no trabalho também, tirando, e tirando, e tirando. Depois a gente aprende a fazer isso eu não preciso tirar tanto, eu só preciso redizer aquilo que eu tinha acabado de escrever, né? Então, esse distanciamento do texto, ele é bem importante, assim, na hora da revisão, eu acho. E chamo de distanciamento ficar 2, 3 dias sem olhar para o texto e depois voltar e falar, ah, agora eu consigo. Não sei se faz muito sentido aí, Érica, pro seu Ah, faz processo de total escrita. sentido, né? Porque a gente leva a gente, o que a gente é, para tudo que a gente faz, né? Sim, sim. E eu sou uma pessoa bastante rigorosa, fui criada de uma forma rigorosa, não podia errar, sabe? Coisas assim. Então, isso, né, acabou meio que me moldando, né? E eu fui tirando esse molde depois que eu casei, que eu tive a minha filha, que eu tive um casamento, assim, muito harmonioso. Então, eu fui tirando esse molde. Mas, pelo menos, eu ainda, na escrita, eu percebo que agora, com as aulas, ouvindo as aulas, e falando, nossa, como que eu nunca pensei assim, né? Nossa, por que que eu sempre fui tão rigorosa? É tão mais fácil pensar assim, né? Então, esse tem sido o meu aprendizado, que pode, né? Que pode, a gente pode fazer. Sim, sim. É isso. Ô, Érica, eu tô alucinada com seu trabalho.
assim, é maravilhoso, assim. Eu fico lá, assim, eu falo, nossa, olha isso. É de uma, é de uma sensibilidade, assim, absurda, assim. É muito bacana. Obrigada. E, nossa, é lindo, assim, não tem palavra, assim, né, pela sensibilidade, né? E sou muito grata, né, por estar fazendo parte desse grupo, né? Tem pessoas tão fantásticas ali, e a sua sensibilidade, né? Eu, eu, eu levo assim para o lado muito visual, então eu falo assim, tipo, você é a fada, sabe? A fada do trabalho, né? Com uma sutileza, com uma beleza, uma coisa tão suave, assim, que é o que a gente precisa hoje em dia, sabe? É. Tudo tão Mas pesado, tudo tão. eu acho que essa é a minha oferta, né? É tirar o outro daquele lugar difícil, oferecer através daquelas cenas o acolhimento, né? Que a pessoa, na maioria das vezes, não tem. E eu acabo usando da minha carência, né? Do que me machucou muito, e hoje eu fico pensando assim, nossa, é possível falar de muita dor, de muita tristeza, de um modo bonito? Aí eu fiquei olhando para o meu trabalho, né, e pensando, eu falei, é isso. Ai, que lindo. Silvana, Patrícia, Larissa, querem trazer? Vê, Larissa, se abre aí o seu. Ver se agora dá certo. Caiu, voltou, caiu, voltou. Foi uma dificuldade. Tá me escutando? Tô ouvindo. Tá. Agora, é, primeiro, assim, falar assim que eu ia falar basicamente sobre as dificuldades que eu encontrei para voltar a ter contato com a escrita. Porque, assim, até então eu já tive muito, assim, já tive bastante contato com a escrita e tal. E aí essa fase assim, não sei, de primeira infância, de criança e tudo, eu assim, me afastou muito desse mundo da escrita mesmo, não só, principalmente a acadêmica, mas até a escrita do diário, sabe? A escrita do autoconhecimento. Eu percebi agora assistindo às aulas, começando a me inteirar mais das aulas e tentando fazer as atividades propostas, como que eu tô enrijecida em relação a isso, assim, né? E aí muita coisa que eu ia perguntar foi já contemplada, tanto as coisas que eu ia falar, quanto a resposta, né? Muita coisa foi contemplada aí com a fala da Érica, que ela falou muita coisa que eu penso e você já deu um retorno que também já alimentou bastante, assim, o que eu estava buscando saber, né? E a minha ideia assim foi justamente o que você falou, escreva, né? Tipo, corra Lola, corra, escreva Larissa, escreva, né? E essa foi a forma que eu consegui fazer a atividade do capítulo 3 que eu entreguei, né? Que assim, a dificuldade, muita coisa para falar, muito entendimento, mas uma dificuldade de organizar as ideias, de colocar no papel e principalmente de trazer alguma coisa minha para aquilo, né? Assim, o que eu penso daquilo, como eu me sinto em relação àquilo, então essa dificuldade muito grande. Assim. E, mas é isso, sim, né? E aí a Érica falou uma coisa que eu também que eu queria também dizer assim que como me tocou porque foi uma coisa também que eu sinto muito que é essa dificuldade de falar alto do meu trabalho, né? Eu já me peguei em diversas
em diversas situações, assim, querendo banalizar, querendo, não, mas é um trabalhinho, é uma coisa, assim, não é, né? Esses dias, uma amiga minha me recomendou um fotógrafo que fez fotos incríveis do trabalho dela, e ela é artista plástica, porque ela estava fazendo uma oficina de aquarelas. E aí ela falou assim, ele vai entrar em contato com você para você entrar, tirar foto das suas peças, para a gente, né? Porque eu falei da, desse plano que eu tinha de organizar oficinas e tal. Aí quando ele veio falar comigo, eu levei um susto, assim, eu falei, não, mas não é agora não, não tá nada pronto, sabe, assim, uma coisa assim, né, tipo, parece que eu já não tinha, né, então essa coisa, assim, de não, que eu acho que eu tô sentindo que essa pós vai me ajudar em relação a achar esse lugar, assim, né, pelo que foi conversado, assim, eu tô sentindo, porque, assim, eu já tô, parece que eu tô encontrando um campo fértil para isso. Eu acho que a gente não pode esquecer de de um recorte que é o recorte de gênero. E aí, se a gente continuar olhando, a gente vai olhar para o recorte de classe, de raça, mas o trabalho da mulher nunca pode ser exposto nesse lugar. O trabalho da casa não pode ser exposto nesse lugar para o mundo ver. Ele tem que ficar recluso, a mulher tem que ficar reclusa. A gente está lidando com as artes manuais, um lugar recluso. Tem esses, né? Acho que só um comentário aleatório que me ocorreu te ouvindo e ouvindo a Érica. Não podemos esquecer. Temos que pensar também na questão de gênero, na questão do lugar que a gente está, a casa, o gênero, e aí dá para aprofundar raça, dá para aprofundar classe social, enfim. Acho que são as Não, coisas. com certeza, com certeza. E esse lugar da casa sempre foi um lugar privado, assim, né? Nunca foi um lugar público, assim, um lugar que para lançar luzes e para trazer, assim, sempre foi cada um, ninguém mete a colher, cada um com o seu, Sim, né? sim. E não se Então, pode falar muito, né? Não se expõe a menina desse não jeito, se expõe né? exatamente. Então, você está abrindo a porta da sua casa para quem, e por quê, e para se amostrar para o mundo, né? Então, tem essas coisas também que a gente tem que levar em consideração quando a gente diz esse escrever de si, escrever do trabalho e deixar-se fotografar o trabalho, né? Então, essa exposição assusta bastante, assim, acho que também me Com incluo certeza, nessa. uma coisa para pensar também, Sim, porque às vezes as nossas questões pessoais não fogem desse contexto maior, que são as questões de gênero, de classe, né, de exatamente. raça, O com contexto certeza. Tá, escolar, né? No caso da escrita, que não acontece numa fase que a gente é praticamente incentivada a escrever e, enfim. e aí, a última coisa que eu ia, quer dizer, tem duas coisas, mas aí eu não sei, você vai vendo assim, se é a hora de responder, se não é, porque eu também não sei, tem outras pessoas querendo falar de repente, mas eu não sei, assim, esse simpósio, eu não escutei muito ainda sobre, não sei muito sobre ele, né, mas eu vi que seria uma oportunidade até para treinar essa oficina, né, Sim, alguma coisa assim pequena que eu quero fazer, ou uma escrita que eu quero apresentar, alguma coisa. Então, eu fiquei animada porque eu vi como uma oportunidade de exercitar isso. sim, Então, sim. aí depois a gente. Depois eu não sei se você vai falar, ou se você falou e eu não peguei, porque eu fiquei trocando, pulando de computador em computador. E, É, e a, o que eu falei foi, me surgiu quando a Daniela estava falando de talvez apresentar, né, no formato que ela estava pensando digital, o texto ah, no tá, módulo que ela falou do 3. digital. Sim, E aí a gente pode pensar o simpósio por muitos vieses, assim. A gente pode pensar na apresentação, fazer uma nova edição da apresentação do módulo 2, né, para ficar na horizontal, não sei, alguma coisa assim. A gente pode pensar
no texto, a gente pode pensar, enfim, em várias coisas. A mini Tem alguma. oficina tem, nos outros congressos, por exemplo, tiveram muitas mini oficinas, e aí você pensar uma mini oficina, né? Não sei bem como você pensou, mas pensar um tempo, um espaço curto, com interação no chat, Entendi. que aí Isso você pode fazer gravada, né? E fazer a ah, interação no chat. entendi. Ou se você pensar essa oficina ao vivo, aí a gente precisa conversar, porque a gente vai precisar do estúdio, ter que ver horário disponível. Os participantes são as alunas e os ex-alunos, ou toda a comunidade que quiser Toda a participar. comunidade do canal, isso. Do canal, do Instagram, e sempre aparece, né? As professoras, as alunas, ex-alunas, exatamente. Tá, tá, legal. E a apresentação são em média assim, 40, tem uma, já tem cada apresentação tem um número de. Não, não tem um número, né? O que a gente pensa é assim, dependendo do tipo de apresentação que você vai fazer, uma oficina, uma mini oficina, por exemplo, uma meia hora, uma apresentação de trabalho, são uns 15 minutinhos, Ah, tá bom. mas pode ser vídeos curtos, vários vídeos curtos, sei lá, de 2, 3 minutos, um ponto de bordado, não sei. Não sei bem o que você tinha pensado, se você já chegou a pensar alguma coisa. Não, não, esse era o primeiro contato assim que eu tive. Não, tá certo. Coisas para irem, coisas para como é que é a metodologia do eu vi o áudio, o vídeo que eu adorei, que é a metodologia do fui no armarinho, Isso, exatamente. então vai ser um pouco Fui no isso. armarinho, exatamente, um pouco isso. E aí vai, né, do como você costura isso na sua pesquisa, ou qual é o interesse de apresentar Tá certo. esse trabalho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, muito grata, Lu. Imagina. Silvana, você quer? A Patrícia também. Eu, Silvana. boa noite. Eu só queria perguntar, realmente, é porque eu estou também no módulo 2 e eu comecei a fazer a apresentação, mas aí eu percebi, a pergunta é se eu preciso já mandar porque tem o nosso tempo, né? Mas eu queria já passar para o módulo 3. Mas aí eu parei, eu falei, não, porque ainda tem alguns, eu fiz o vídeo, mas eu acho que ainda precisa melhorar, entendeu? Eu percebi que eu estava fazendo porque tinha que fazer Falei, não, vou com calma, porque eu preciso ainda ler alguns textos do módulo 2 que eu acho que vai me ajudar também até esse tempo de querer produzir alguma coisa logo, para fazer logo a avaliação. Então, a minha pergunta é, precisa logo, fazer logo, assim, Não, porque tem muito conteúdo, né, lá no módulo, então, não precisa fazer logo. Se não me engano, eu acho que eu já liberei para você o módulo já, por 3. isso Foi que eu estou ontem, né? pensando, É. já me liberou, O seu e o da Érica são duas atividades que eu ainda não fui lá comentar. Assisti, mas não fui lá comentar. Porque eu gosto de sentar e olhar detalhes, enfim. Não, Mas eu não liberei ainda não, eu já pedi para você deixar entrar, mas eu ainda não mandei, não. tá, não, tá tudo bem. Os seus vídeos já estão lá no Instagram, tá? Eu já vi que estão lá, já tá tudo certo. Já liberei o seu módulo 3 também, mas você é quem faz no seu tempo. São, né, vamos pensar assim, são 18 meses para cursar. Então você pode ficar um pouco mais em um módulo do que um outro, tá tudo bem. Não tem essa necessidade de apressar as coisas. E aí um outro comentário que eu fiz, porque é isso, né? E aí, só voltando, alguém me chamou e falou: estou preocupada que não estou acompanhando a turma. Não precisa acompanhar a turma, mesmo porque a gente tem cada uma entrando num momento, né? Então, é uma turma multisseriada,
Os encontros foram pensados para que comportasse todos os módulos, né? Cada pesquisadora em seu módulo e seus comentários. E aí é isso. Se você a outra coisa que eu ia comentar, que eu também comentei com a Daniele, é se sentir necessidade, quiser usar o espaço da atividade para continuar, né, fazendo, acho que foi para Malu que eu falei isso, fazendo outras postagens, né, eu acho que é super válido, a gente pode exercitar mais esse momento de atividade avaliativa, de mostrar o seu trabalho, de exercitar essa fala sobre como que eu mostro, vou testar uma ferramenta nova, vou tentar fazer diferente, né? Quero apresentar a atividade avaliativa do módulo 3 lá, vou pensar um jeito digital para fazer isso. Entendi. Né? Acho que esse é um espaço seguro, são só as pesquisadoras da turma do Artes Manuais para Educação, então quem quer testar uma ferramenta nova, coloca lá, eu acho que todo mundo vai comentar, enfim, e participar nesse lugar. Tá bom. Não sei se respondi, era isso, Silvana? Respondeu. Ah, então tá bom. Obrigada. Imagina. Ô, Luciana, só mais uma coisinha. Aí, para colocar esses vídeos colaborativo, eu envio aonde? É igual que a gente fez? Igualzinho que você fez no módulo 2. E aí, eu não lembro se você usou o seu perfil ou se você criou um novo. Eu usei o meu. Ah, se você prefere que não seja algo visto pela sua comunidade, né, pelas pessoas que te seguem, aí sim você tem a possibilidade de criar um outro perfil que seja só para atividade, fala comigo, se identifica para eu saber que é você e aí coloco lá. Mas tem que não tem colocar esse problema. Não, colaborativo, tem que colocar colaborativo, lá senão embaixo. Quando você vai. Tá, naquele linkzinho, igual a gente fez no segundo, né? Isso, para eu conseguir colocar Beleza. ali para todas nós vermos. Então tá. Gostei da ideia. Agora acho que vai gerar mais coisas. Legal. Gostei. Usem o espaço. Tchau pra vocês, gente. Tchau. Patrícia. Nossa, Patrícia, não tô te ouvindo. Não? Pronto, agora foi. Foi? Tá baixinho. Deu? Melhorou? Melhorou. Tá. A minha dúvida era sobre o propósito, né? Eu fiz uma conversão e talvez fazer alguma coisa Ai, parecida. Patrícia, não, ficou ruim de novo. A sua dúvida é sobre o simpósio. Isso. O velho fone. Vamos dar aqui, vamos ver como é. Melhorou? Deixa eu ver. Fala de novo. Escuta. Escuto mais ou menos, do mesmo jeito, na verdade. Acho que ficou no mesmo fone. Meu Deus. Peraí. Agora, ouço, fala de novo. É que tá todos no mesmo lugar. Cadê você? Ué? Caiu, será? Ah, não. Voltou. Agora fechou o microfone. Fala, vamos ver. Agora? Fala, pode falar. Tô falando. Ah, tá bom. Tá bom. Tem a nossa colega aí que é muito digital e eu sou muito analógica. Então, eu estou vivendo com os negócios. A minha dúvida era que a gente teve essa conversa sobre o simpósio, então como que
talvez a gente precise fazer uma atividade coletiva, daí eu queria saber se tem alguma coisa que você combinado. A gente falou meio que truncado, né, sobre as coisas do simpósio. A gente falou das possibilidades, aí eu não sei como dá para fazer alguma coisa coletivo, o grupo, talvez combinar alguma coisa coletiva lá no interativo, talvez seja legal, e dá para fazer individual. Mas eu não sei exatamente o que que você pensou. É, Você tinha me é, falado do processo, né? na verdade, eu queria apresentar o processo do livro escritor da Catarina, né? Então, como é que eu tinha pensado? Eu estou com o livro pronto, Ai, que coisa. modelo, de bordado, e aí eu tenho os cadernos, que é escrito do livro, as evidências que eu fiz, as pesquisas que eu fiz também, já fiz muitas pesquisas, a ideia é para transformar isso em um PDF. E eu tenho um texto sobre isso tudo. Então, a ideia que eu tinha era falar, ler o texto, né? Passar algumas imagens, porque eu fui fotografando, né? Porque tem foto que a Catarina está de férias, e a gente conseguiu fotografar todo o processo, né? Tanto do tricô dela, como da concepção do livro de cor. A gente está pensado nisso. A Mas eu gente queria mandar o texto para te ler antes. Então, a gente pode pensar, Patrícia, não sei se você prefere fazer essa montagem, né? Pensa num vídeo corrido, ou se você quer fazer a apresentação, porque são duas possibilidades. Você pode já entregar o seu material pronto, gravado e editado, enfim, do jeito que você imaginou. A gente pode pensar, talvez três possibilidades. A gente pode pensar num bate-papo ou comigo, ou com as colegas, né? Alguém mediando, não sei. Ou a gente pode ver a possibilidade de gravar a apresentação no estúdio, enfim. Aí eu precisaria ver horário com a Nina, ver Não, eu como, tinha como fazer. pensado em fazer o vídeo, eu tenho algumas gravações de vídeo, tenho muitas fotos, então eu fazer o vídeo com essa fala, né, Do texto. do texto. Tá. E de repente a gente pode fazer um espaço, mas mandar isso gravado, não fazer gravação. Eu gravo e mando. Até mando para te ver que fica uma coisa de qualidade, porque eu também sou exatamente uma expert nessa coisa. Eu passo lá no tudo que teve lá e vai, alguma coisa, tá. E daí a gente podia pensar em fazer uma conversa, não sei, né? Ótimo. Porque talvez Ótimo. falar sobre se alguém tiver alguma né, questão com relação a isso, porque eu bato muito em cima das questões das memórias, né? Das narrativas. Daí essa semana até caiu na minha mão um livro do coreano maluquinho que eu adoro. Eu nunca tinha lido, que é A Crise da Narração, que é ótimo, muito bom. A crise? A Crise da Narração. É de 2025 esse dele. Muito bom. Então, pensei nisso daí. Mas eu queria fazer e mandar para você, para que tu dar uma olhada. Pode me mandar. A única dica que eu, né, até tudo bem você mandar com o celular assim, a gente faz uns cortes e vai colocando lá no simpósio, mas melhor é se for, né, aquele vídeo do YouTube com o celular na horizontal. Mas sim, pode me mandar, a gente vai conversando e pensando. Eu vou tentar juntar as fotos e botar, e transformar num vídeo lá no aplicativo, né? E aí eu estava repetindo a narração do texto. Eu não fiz assim, eu não li o texto ainda, não sei quanto tempo vai dar, se eu consigo. O texto ficou longo, de muitas páginas? Tá Tá, escrito à mão. não, está escrito tá anotado.
Ah, Eu acho que são 2 páginas vai dar. duas? Ah, não, então dá Uhum. uns 5, 6 minutos. Dá, né? 10 E minutos. daí acho 10 que não fica minutos. muito longo, Não, né? não fica longo, não. Fica ótimo. Eu vou fazer e você manda. Daí Tá. tu diz, não, vamos aceitar aqui, vamos aceitar ali. E eu quero transformar o livro também, aí isso daí você vai responder. O livro eu queria transformar num PDF, porque eu fotografei ele todo, né? Porque eu posso bem vídeo, né? Legal. Então, Ah, a gente pode convidar a Dani, se ela estiver por aqui, depois eu mando um áudio para ela, a gente pode convidar ela para ajudar a gente a fazer. é, eu aqui, a minha questão, Porque transformar o livro num PDF eu até sei, foto em PDF eu até sei, mas para ficar bem bonito, bem organizado. não é um e-book, né? É um PDF de um software, aquele que a gente vai lá no I Love PDF, Esse mesmo, sabe? isso, esse, ó, já É, sei fazer, sou é, craque nesse. essa é a minha diagramação de e-book, A né? minha Isso, também. só isso. Junto, separo, mudo página de lugar. Isso eu sei Mas fazer. mais que isso, eu não consigo. Eu vi teu vídeo lá, eu adorei. Adoro pela cabeça. Eu vou fazer e vou te mandar. Tá bom, Eu vou te dar. tá bom. A gente vai conversando. Gente, mais alguém? Larissa, pode falar. Rapidinho. Claro. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. A dinâmica do curso funciona assim, tem a aula, tem um módulo. No dia da aula, o ideal é que a gente já esteja, assim, a gente assiste o módulo, faz as atividades e manda para você. O ideal é que a gente faça isso antes da aula, ou como que está previsto isso? Quando você diz da aula síncrona, aquela do final do mês? Sim, Tá. sim. Não, não precisa, né? Assim, o curso foi pensado multisseriado. Então a gente tem quem vai entrar essa semana, quem está entrando hoje, a gente tem quem entrou em maio e está no módulo 3. E a gente tem quem entrou em maio e está no módulo 4. O encontro síncrono, ele é um encerramento do módulo, porque vai ter a professora daquele módulo. Então, no módulo 4, no módulo 3 foi a Carla, que foi a professora. No módulo 4 é a Nina. No módulo 5 vai ser a professora do módulo. Mas essa conversa, ela acontece como os nossos plantões, né? Ela é pensada para que todo mundo participe e consiga estar. Então, no módulo 3 se falou de filtragem. A Carla trouxe uma dinâmica e envolveu todo mundo nessa dinâmica, nessa conversa desse momento atitudinal. Então, não precisa estar no final do módulo. No ponto que você está, você vem para o encontro. Entendi. E as atividades também eu posso mandar, por exemplo, acabou. Que nem. Na verdade, assim. É porque eu pensei assim, que fazendo, mas aí pode ser uma escolha também minha, aliás, de tempo e tal. Eu escolher, por exemplo, no módulo 4, seria interessante eu vir com a atividade pronta para poder, talvez, acompanhar melhor, mas não necessariamente. Não Se eu- necessariamente, porque assim, ó, o módulo termina, mas muita gente vai estar cursando. Então essa conversa ela não se encerra no módulo, isso que eu quero dizer. Ela extrapola um pouco. Lógico, você está no módulo segundo, chegou para o módulo 3, conheceu a professora Carla antes de assistir uma aula dela. Mas você não vai ficar de fora daquele assunto que é a filtragem. Você já sabe quais são, né, todos os módulos e quais são as técnicas. Então, você sabe que no módulo 4 vai falar do fio, vai falar do fuso, vai falar, né, da fiação. Tá, entendi. Beleza.
A Patrícia tá sem o áudio. Tá fechado seu áudio. Tá fechado, Patrícia. Amanhã eu quero tentar Ah, fazer olha o lá. quinto. Você Ó, tá no comprei a 4, vassourinha, né? Você tá no módulo comprei a, 4. comprei a vassourinha que amanhã eu quero ver se eu consigo fazer. Então, o próximo módulo é o encerramento com a Nina, né? Que ela vai falar, que ela vai trazer uma aula, mas ela, lógico, ela vai trazer a questão, né, da fiação, mas não que quem não assistiu não vai entender o que ela tá falando, vai ficar de fora, não. Foi pensado justamente para abarcar todo mundo, né? Todo mundo que tiver no momento que estiver. Me expliquei, Larissa, era isso? Então tá bom. Não sei se alguém quer. Eu vou saindo então, tá, meninas? Tá Boa bom. noite, Boa muito obrigada, noite. Lu. Boa noite, Imagina. Larissa. Boa noite, Boa noite. Patrícia. Adorei seu livro, viu? Lindão. Nem vi direito, Ah, mas assim, eu só. vou, Eu tô boa esperando noite, o Malu. Eu PDF. vou fazer um PDF bem bonitão dele. Ah, É que hoje eu fotografei, mas hoje o dia estava tão feio aqui, eu estou esperando um sol para fotografar mais bonito. Tchau. Tchau. ah, Malu, Larissa, vocês têm mais alguma questão? Acho que somos só nós agora. Todo mundo já foi. Então, acho que tá certo. Continuar, então. Obrigada, viu, Imagina, Luciana? imagina. Qualquer coisa me chama, tá bom? Bom. Acho Tchau, que para mim também, Lu. Tchau, Larissa. Então Até. tá. Eu mandei uma mensagem aqui particular para nossa amiga dos papéis. Que, meu Deus do céu, que trabalho! Eu não conhecia o trabalho dela. Que coisa mais linda! Eu também fiquei emocionada aqui de É ver. lindo, né? É lindo mesmo. Obrigada, Lu. Eu vou Imagina. desenvolver aqui o que está pendente e daí a gente vai falando. Tá bom. É só porque ficou mesmo muito emocionante esse capítulo da minha vida aqui. Com certeza. É um capítulo atrás do outro, uma É, emoção o cabelo atrás do atrás do outro. outro, mas esse eu não estava esperando, não. Não, a gente não espera, né? Um beijo, querida. Beijo, Obrigada. boa Viu? noite, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.